Salve, salve pessoal! Está começando mais um Bate-Peteca, um programa de entrevistas transdisciplinares. E hoje estou aqui com Filomena Bonfim, que é professora do curso de Comunicação Social da UFSJ e uma das principais referências em educomunicação no país. Ela que é pós-doutora no programa de Cultura e Tecnologia, o programa McLuhan da Universidade de Toronto, e também pós-doutora pela ECA USP, sob orientação de Ismar de Oliveira, em educomunicação. Filomena, bem-vinda. E eu queria começar te perguntando, de uma maneira bem direta, o que é educomunicação? Educomunicação é um processo em que os elementos envolvidos agem de forma protagônica num processo que vai criar um mix, uma mistura, um resultado que é algo que não era previsto por nenhum dos elementos que estavam envolvidos ali, porque ele é um somatório. Na verdade, a educomunicação é quando a gente utiliza o processo comunicacional que nos rodeia, o ecossistema comunicacional no qual nós estamos fazendo parte, de forma a dar aos elementos que estão ali condição de se manifestar de uma forma transformadora, de uma forma que acolha a criatividade, a diversidade, a autonomia e todas as intenções que aqueles elementos que estão ali têm num processo de criação de uma realidade que seja favorável à elevação do padrão de qualidade de vida, daqueles envolvidos. Porque a comunicação e a circulação de informação transformam as vidas, dos sujeitos ali. O que é indispensável para um processo de educomunicação? Diálogo. Diálogo e que as partes envolvidas tenham a mesma importância. Então não há uma hierarquização de processos. Na relação educomunicativa, todos têm o mesmo valor. É um processo dialógico que respeita as diferenças individuais e as contribuições dos seus indivíduos que estão ali na relação, no processo ensino-aprendizagem. E outros processos de relacionamento. Ensino-aprendizagem ele pode acontecer em vários lugares, até num ambiente, num consultório médico, em que o médico acolhe as queixas e as demandas do seu cliente, percebendo que aquele elemento com que ele está lidando é alguém que tem uma demanda que ele precisa entender para poder atender a contento, mas ele tem que ouvir o outro. Ela pode ser utilizada no momento em que se acolha e se promova o acontecimento de atividades artísticas, e aí eu posso falar tanto das bordadeiras de Rezende Costa, quanto eu poderia falar daquelas pessoas que estão trabalhando com cinema, quanto com aqueles que estão trabalhando em televisão e aqueles que estão trabalhando na elaboração de artes plásticas, Então a gente lembra Nise da Silveira, um processo extremamente educomunicativo em que ela transformou e conseguiu viabilizar a consideração daqueles elementos com os quais ela estava envolvida e encarando esses elementos como cidadãos aptos, que contribuem com a mudança da sociedade e que têm formas e narrativas de atuar na realidade que talvez não sejam como a maior parte da população espera. Por isso que eles eram chamados talvez de loucos, de insanos, mas eles eram diferentes. A educomunicação tem um viés de pensamento crítico com relação à mídia tradicional, ao campo midiático hegemônico. Para você, Filomena, qual é a sua maior crítica a esses modelos tradicionais de mídia? Principalmente a desconsideração pelas diferenças culturais, regionais, pessoais e esse padrão de beleza, do que se considera uma prática comunicativa mais assertiva, mais produtiva. Então vamos dizer assim, a consideração e o congelamento de estruturas que na verdade não atendem a todos, atendem a alguns modelos que servem às grandes empresas de comunicação, aos grandes conglomerados de comunicação. A gente fica muito assim
muito preocupado quando a gente vê alunos de graduação extremamente felizes porque conseguiram processos de trainee na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, né? São experiências interessantes de conhecer. O problema é quando se entende essa narrativa, essa dinâmica, como a única dinâmica possível e que atenda às necessidades de vários setores. Então, quando eu percebo um jornal de interior de uma cidade tipo Andrelândia, e que a narrativa e a forma de construir as matérias é diferente, aquele modelo que o trainee da Folha de São Paulo aprendeu, ele não vai dar certo lá. E é muito provável que a Folha não consiga atender a todos os cursos de comunicação do Brasil. Então, são despertadas emoções, desejos, aspirações por uma entidade que não vai conseguir acolher essas pessoas. Então, a formação do comunicador, ela precisa de ter uma natureza comunicativa para que ele consiga se adequar aos vários ambientes. E a educomunicação nos ensina a adaptabilidade, a flexibilidade. O fato de sermos dialógicos significa que eu vou pensar que o que o outro pode me dizer não é exatamente o que eu esperava ouvir. Mas como eu reajo diante disso? E a educomunicação propõe a responder essa pergunta. E essa pergunta não tem uma resposta única. Você estava falando dessa questão de olhar para as especificidades, né? E isso tem a ver com a questão regional também, né? Então... Muito. Por exemplo, mesmo se a gente falar de grandes cidades, aí eu penso no eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte já é um pouquinho diferente. Se a gente descer para o sul, para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre já vai ter uma forma de trabalhar a grande mídia com uma outra sintaxe. Se a gente vai para o Nordeste, se a gente vai para Salvador, aí já muda bastante. E a gente percebe que não é apenas pelo sotaque, é pela forma de considerar os conteúdos e de tratá-los dentro de um ambiente que é regido por normas, academicamente falando, que são semelhantes. Mas a assimilação e a execução por parte daqueles que estão tramitando naquela realidade, ela é muito especial. Então, quem faz comunicação em Rio e São Paulo, que vai para lá, tem que ter a acuidade de perceber as diferenças e saber que o fato de ele estar num centro e num eixo em que as questões tecnológicas são mais desenvolvidas, em termos de tecnologia de última geração, em termos culturais, ele não está com a tecnologia de última geração se ele não consegue perceber as diferenças regionais locais e entender e dialogar considerando essas diferenças. A sintaxe do outro, a forma de o outro conceber a realidade, a forma de ele tratar a realidade, a forma de conduzir uma entrevista. Eu não posso chegar numa tribo com o microfone da mesma forma como eu chego na Paulista e para qualquer um na rua e a pessoa me entende e não se sente invadida e nem ofendida. Mas numa tribo eu não posso fazer isso. E não é só na tribo, não. As pessoas que moram na cidade, que mesmo que não residam em tribos, eles têm uma forma de conceber a vida que para você chegar com o microfone próximo dele, você tem que ter estabelecido um diálogo antes, um conhecimento prévio, para que eles entendam o seu objetivo, colaborem com você e que você consiga criar um processo que seja tão rico para você quanto para o outro, porque senão não é educomunicação. É educomunicação, os dois têm que ganhar. Eu percebo que no seu trabalho também tem esse pensamento de as pessoas do local olharem para si mesmas. Por exemplo, aqui na Peteca, a gente é uma produtora que está estabelecida aqui e quer olhar para a riqueza do nosso cenário cultural, promovendo então essa identidade dos artistas da região. E eu acho que isso tem consonância com o que você está falando, né? A educomunicação, ela não é passível de ser realizada se ela não considera a identidade local. E considerar a identidade local significa trabalhar com a cultura da região, ouvindo o que para aqueles da região é importante, ainda que para mim isso seja diacrônico. Para mim não faz sentido, talvez, na medida em que faz para o outro.
Mas se eu estou trabalhando educomunicativamente, na região Campo das Vertentes, eu tenho que entender e perceber o que compõe a identidade regional das pessoas que residem, que moram e que construíram suas vidas e as suas identidades na região Campo das Vertentes. Paulo Freire, para a educomunicação, ele é considerado precursor do campo. Ou seja, ele, apesar de nunca ter falado em educomunicação, ele criou uma forma de conceber e de fazer educação em que a questão dialógica é extremamente importante. A consideração pela realidade do outro era fundamental, senão a educação não se fazia. É por isso que ele conseguiu criar um método de alfabetização que cumpria o seu objetivo em 40 dias. Não era uma questão de mágica, mas antes de que o processo de alfabetização acontecesse, ele fazia questão de realizar círculos de cultura. O que era isso? Eram ecossistemas comunicativos em que as pessoas contribuíam, chegavam com uma manifestação cultural da sua região, uma comida, um bordado, um canto, uma poesia. E todas aquelas manifestações culturais eram trocadas naquele ambiente. E aí surgiu uma conversa, surgiu um diálogo. E nesse diálogo ele percebia quais eram os pilares culturais daquele ambiente. Em cima disso, ele criava então o processo de alfabetização. Só assim ele conseguia determinar quais seriam as palavras geradoras. Determinar é muito forte. Ele conseguia indicar quais eram as palavras geradoras. Só que esse processo, né, era extremamente perigoso, né? Porque ele despertava o senso crítico do sujeito. Ele não aprendia as palavras, ele não aprendia a ler com vovó viu a uva, ele aprendia a ler com artefatos da sua realidade. Então ele se tornava cidadão, sabendo exatamente que a sua ação e o seu processo de alfabetização tinha uma força muito grande na alteração do cenário político da sua região e que ele poderia interferir de uma forma definitiva. E aí tinha que se exilar esse sujeito. Atualmente você está compondo a comissão de heteroidentificação na UFSJ, que é essa comissão que procura identificar casos de fraudes nas políticas de cotas, né? E aí, paralelamente, você está desenvolvendo um trabalho também de formação cultural com relação à percepção desse racismo estrutural, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso. Bem, mais uma vez, em mais esse cenário, eu estou entrando com a educomunicação. Eu acho que não há condições de eu dizer para o outro que ele é racista. Seria invasivo, seria autocrático, seria uma forma, um diálogo que seria quase que indesejável para criar formação de consciência. Então, eu pensei em criar um ecossistema comunicativo como a educomunicação pede. E eu entendo que esses processos ocorrem por uma questão de formação, de educação. E aí eu estou criando uma série de eventos em 2 disciplinas diferentes. Uma disciplina ocupada em criar eventos mensais que tragam personalidades negras que se destacam na sociedade brasileira. E um outro evento, que são eventos menores, eminentemente regionais, que vão ser organizados por outra disciplina. O que se quer? É criar uma atmosfera em que o diálogo, a reflexão sobre o racismo estrutural levem as pessoas a um estado de um exame de consciência. Porque todos nós tivemos uma formação racista, inclusive eu. Né? Eu também estudei num livro, Os Três Porquinhos, eu fui alfabetizada num livro, em que não tinha nenhum personagem preto.
O máximo que eu via de alguma coisa de cor, né, que eu ouvi falar, era Maurício de Souza. Então, era muito distante essa identificação de heróis negros ou de personagens negros na minha formação. O que eu estou querendo trazer com esses eventos é que esses heróis, essas personalidades, essas pessoas que tocam a vida de uma forma digna e que provocam transformações na sociedade, dentro dessa questão do racismo estrutural, essas pessoas, elas são trazidas a público, elas são mostradas, elas dialogam, elas se apresentam e elas mostram seus fazeres, as suas dificuldades e as suas conquistas. Para que se crie esse ambiente de diálogo, para que uma normalização dessa questão aconteça com aqueles que vão participar desses eventos. Então, que a questão de o diálogo, a reflexão sobre o racismo estrutural e o reconhecimento de que eu posso ter uma atitude racista, porque isso foi fruto de toda uma formação, né? Isso possa acontecer. Então é nesse ambiente educomunicativo em que a gente vai falar e trazer essas questões e fazer com que as pessoas então reflitam sobre isso, para que esse processo de consciência crítica, de reflexão crítica, ele aconteça como um desdobramento, não é uma ação automática. É aquela coisa de cultivar sementes, né? A educomunicação cultiva sementes, que muitas das vezes a gente não vê germinar, mas não é importante ver germinar. O importante é que aquela semente está na terra. Um dia ela vai germinar. Como é que você enxerga a política de cotas que está cumprindo em 2022 10 anos de ações? Como é que você enxerga esses 10 anos? Que resultados vêm sendo conquistados através dessa política pública? Como é que você vê? Olha, a grande, vamos dizer, conquista, mas que não é momento de ufanismo ainda, é a diferença nos quadros das universidades. A diferença entre os alunos que frequentam a universidade. Então, se a gente via, na minha época, um contingente muito destacado de alunos brancos, né? Hoje em dia a gente vê um corpo docente que não é tão branco, mas a gente ainda tem um corpo docente que é muito branco, né? No curso de Comunicação Social de Jornalismo da UFCJ, eu sou a única negra no curso de Comunicação, que se espera uma diversidade e uma postura inclusiva bastante assertiva, mas isso não acontece. Nos outros cursos, a realidade ainda é mais preocupante. Mas, nesses 10 anos de ação afirmativa, a gente tem percebido o número crescente de alunos pretos e pardos e um contingente ainda não tão significativo de indígenas. Mas a gente espera, né, eles estão adentrando o gramado, felizmente. Mas isso não basta, porque o aluno chega, mas ele não tem, às vezes, condições de permanecer. Então, felizmente, instituições como a USP, a gente teve a criação recente de uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento, que atualmente está sob a coordenação da professora Márcia Lima, negra, e essa pró-reitoria está encarregada de investigar as formas de fazer com que esses alunos permaneçam. Então, assim, não basta a lei de cotas. Eles têm que ter condição de permanecer, de fazer lanche na cantina, de pagar o transporte, de circular pela universidade, de fazer a cópia xerox que ele precisa, de adquirir livros, né, de frequentar eventos científicos. E essa pró-reitoria vai cuidar de trazer para a universidade recursos para que essas necessidades sejam contempladas e que esse aluno não abandone o curso por simples falta de condição financeira de pagar um transporte público ou por pobreza menstrual, por exemplo, né? Então, assim, são questões muito objetivas que essa pró-reitoria está cuidando, né? E que a lei de cotas está permitindo vislumbrar. Quer dizer, a lei de cotas abriu uma porta em que vários, sabe, é tipo uma caixa de Pandora. Vários problemas saíram. E esses problemas são fruto desses 500 anos de desconhecimento, de negligência e de atenção com 53% da população brasileira. No mínimo. Então,
há esperança. Filomena, é isso. Agradeço demais a sua disponibilidade de compartilhar com a gente, né? Seu conhecimento, sua vasta experiência. Você quer fazer alguma consideração? Um tema livre, assim, algo que você queira trazer pra gente? Eu gostaria de lembrar a todos, né, que a gente está nesse momento de comemoração dos 10 anos de ação afirmativa, né, que esse movimento, ele não é só das pessoas pretas, pardas e negras, ele é de toda a população brasileira, porque a exclusão desses elementos, né, desses 53% da população, do acesso à informação que transforme as suas vidas, esse processo é um processo de violência. E a gente não vai conseguir diminuir a violência no nosso país se a gente não perceber as várias formas de violência que ocorrem em outros setores. E no setor ligado às discussões sobre o racismo estrutural, a discriminação, essa violência se manifesta dessa forma. Não precisa de alguém estar com o joelho no pescoço do outro. Às vezes, numa sala de aula, não ouvir a postura de um aluno ou de um professor ter as suas ações criticadas por um grupo de alunos que recebe muito mais influência de docentes que são brancos e que lhes passam uma cultura que pode, de alguma forma, desconsiderar ou valorizar de forma crítica aquele professor que não concebe, que não constrói o saber de uma forma eurocêntrica, de uma forma branca, de uma forma discriminadora. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas. E eu falo isso principalmente para os discentes. Vigiem as falas dos seus professores. Conheçam as imagens daquelas pessoas que fazem parte das referências bibliográficas do seu curso, para você saber quantos negros que tem ali, se é que há algum negro. E será que aquela referência bibliográfica daquela disciplina teria que ser composta só por aquelas pessoas que estão ali? Será que não existe uma outra forma de compor as referências com elementos que sejam latinos, indígenas, pretos, pardos ou negros? Ou pelo menos contra-hegemônicos? Então, essa é a minha mensagem. A mensagem da dúvida cartesiana a favor de uma cultura inclusiva, de solidariedade, de acolhimento e de colaboração.